uma coisa que eu acho que é uma coisa muito enraizada na sociedade, que é difícil você mudar, que é essa condição em que você coloca a mulher dela ter uma parcela de... Eles já estão até amenizando. Como se ela fosse... eles tentam dar um percentual de responsabilidade pra mulher quando ela cai numa conversa mole de um cara. Tem uma coisa que, quando eu vi num dos primeiros depoimentos do maníaco, numa delegacia ainda, acho que é o terceiro ou quarto depoimento dele na delegacia, o delegado já tá assim, ele vai aparecendo mulher, mais mulher, ele vira, cara, mas me fala que uma coisa, tu é feio pra caralho, como é que tu conseguia arrastar essas mulheres lá pro parque? E aí ele fala assim, olha, eu tenho um poder, um dom de identificar na mulher, pelo olhar, que ela tá com a autoestima muito baixa, e eu sei o que essa mulher quer ouvir. Ele dizia assim, eu só dizia o que ela queria ouvir. Eu não fiz nada. Ela é que caiu. Sim. Eu só fazia, quase que dar a maçãzinha e ela pegava. Só que aí, eu achei isso cúmulo do absurdo. Eu falei, esse cara inventou isso agora e deu certo. Só que aí fui conversar com uma vítima que sobreviveu, e aí ela tava me contando a historinha dela, que ela tava no parque da cidade, e ela tinha marcado com uma amiga. Essa amiga era aluna do maníaco, do que era instrutor de patins. De patins. E aí essa mulher, a amiga dá o bolo, que ela queria aprender a andar de patins. Como ela deu o bolo, ela ficou por ali e o maníaco abordou ela. E aí ele começou a fazer umas piruetas pra chamar a atenção dela e tal. Depois que ela conseguiu fisgar a atenção dela, ele foi pra lá e sorriu pra ela sorriu. E aí ele disse assim pra ela, o seu sorriso é muito bonito. E aí ele falou, tá de brincadeira, né? Porque, tipo, ela mesma fala, eu nunca tive sorriso bonito. Meus dentes eram tortos, eu tinha aqueles espaçamentos. Depois ela até usou aparelho ortodôntico, mas meus dentes eram quebradiços. Hoje não eram assim, mas... Só que inclusive ela dizia que quando ela ria, ela tapava, sabe aquele... Aí vem uma pessoa e fala que o sorriso dela é bonito e ela começa a acreditar. Eu falei, gente, o cara não inventou isso. Ele realmente fazia isso. Mas eu acho que isso é uma característica dos psicopatas. Eles fazem essa leitura de que é mais influenciável, de que é mais fácil de cair. E eles usam. Eles têm uma inteligência... Isso que eu ia te falar, da inteligência dele. Eles têm uma inteligência cognitiva, racional, muito grande. Eles não têm a modulação emocional, mas cognitivamente, ele lê a pessoa. Sim. E aí fica muito fácil. Não é tão difícil. Por exemplo, você faz um curso de sinais corporais, tá? Se uma pessoa é insegura. A pessoa insegura, ela tende a ter o ombro mais pra cá, ela tende a não olhar diretamente pra você vê essa mulher fazer assim. Então, assim, isso tudo já dá indícios. Eles fazem essa leitura muito rápido. Ele não mentiu. Por sinal, o Maníaco do Parque, eu acho que é um dos psicopatas, um serial killer, durante muito tempo foi o maior do Brasil. Depois ele acabou perdendo o título, digamos assim, para aquele de Goiás, do Thiago. Mas ele uma vez disse que se saísse faria tudo de novo. Ele fala em todos os exames. Exatamente, ele fala. Ele não tem criminológico porque como ele vai sair em 2028 sem progredir de pena, ele vai sair do fechado direto pra vida, em liberdade. Se ele tivesse tido algum tipo de progressão, migrar pro regime semi-aberto, pro aberto, ele teria que passar pelos exames criminológicos, onde vem todos aqueles testes lá. Exatamente. Ele não tem mais, na época, ficou uma discussão muito grande na época do julgamento para saber se ele era inimputável ou não, e o Hospital das Clínicas montou lá uma equipe e fez uma bateria lá de testes, que aí tem um material bem robusto, assim, em que ele fala. Eu já achei 5 documentos em que ele fala... Ele fala de si mesmo. Ele diz que o negócio é uma força que vem de fora, uma magia. Ele deixa claro, ele dizia, não sei agora, mas ele falava, se eu sair, vou fazer tudo de novo. Os primeiros Ele fala na entrevista. Ainda fala? A última vez que ele falou isso foi na entrevista pro Marcelo Rezende, quando ele estava ainda preso. Já depois do julgamento, inclusive, ele falou. Isso que eu tô falando. Que vem essa... Eu até eu fiquei lendo, assim, que é muito material. Eu achava que ele tivesse algum tipo de diagnóstico de esquizofrenia, mas não tem. Não tem, tipo, essa força interior eu acho que ele inventa, ou se tem, sei lá. Ou então é a maneira de justificar essa gana que ele tem, né? Por isso. Aí, vamos para as fotos do maníaco, já que a gente tá no assunto. A gente nunca segue a pauta. Exatamente, não vamos Agora, seguir. Ulisses, você que pesquisou muito assim, sobre a vida dele, tem algum histórico na vida dele, com mulher, assim, na família? Eu não queria dar muito spoiler no livro, não, livro. Mas assim, eu acho que o que eu posso te dizer de certo, tem 2 coisas. É bom que a Bia pode até fazer a análise dela. Tem uma coisa aqui. Ele, apesar de ter sido condenado por estupros, ele nunca conseguiu uma penetração na vagina da mulher. Olha. E eu já encontrei 4 ex-namorados dele. Inclusive... Namorados, homens. Em que ele assumia tanto a posição de ativo como passivo no relacionamento. E aí, então fica... E tem um histórico de abuso quando ele tinha 7 anos de uma tia que abusou ele, que abusou dele sexualmente. A tia nega, mas ele repetiu isso várias vezes, assim. Então, eu acho que essa construção, são vários tijolinhos. Sim, é uma coisa ainda olhar e pesquisar, mas é bem interessante isso. Porque, assim, não me causa nenhum espanto. Eu não acho que a gente pode dizer que o Francisco é gay. Um psicopata, ele não tem esse problema de definir se ele é cis, se ele não é cis. Ele não tá nem aí. Ele tem uma questão de fazer por prazer. Sim. Deu prazer, tá ok. Então não tem essa questão. A questão de penetrar ou não pode ter história aí, mas o que dá o gozo a um psicopata, ainda mais um psicopata do tipo do Francisco, não é, definitivamente, gozar como as pessoas gozam, vamos dizer assim, sexualmente, seja cada um por prazer. É muito mais a questão do gozo pela subjugação do outro, pela tortura do outro. Isso ele tem. Aí sim, esse é o gozo. Porque tem gente que fala assim, ele não penetrava, mas isso não é o gozo dele. Não será, né? Era a questão de deixar o outro ver, que vai ver o Ele era bem sádico quanto a isso, elas falam. O serial killer, ele é assim. Entre ele se transformar no maníaco, que ele
até as mulheres chegavam no parque muito... Porque ele era muito agradável. Sim. Só que aí quando chegava no momento de dar o bote, ele se transformava no maníaco do parque, aí espancava, batia nelas. Mas às vezes ele passava 1 hora torturando essas mulheres. Isso é o gozo, deu pra entender? Sim, Então, sim. se ele Não é a lembra, penetração, E para algumas não é ele isso. dizia, Não tem a menor importância. que o que ele estava curtindo ali era ter esse poder Exatamente. de decidir se ela ia ficar viva Viva ou não. E aí você Inclusive lembra do Ted mostrando- Bundy, Sim, que sim. dizia, né? Tipo assim, Sim. eu sou Deus. Na hora que eu tô ali, Sim. diante da vítima, e ela implora pra viver, sou eu que decido a hora que ela morre. Sim. É mais ou menos a mesma coisa. E eu acho que aí já é puro achismo, porque ele Sim. nunca foi honesto e as vítimas que morreram não estão aqui para contar, mas pelo histórico das que sobreviveram, que são muitas, fica parecendo que as que reagiram, as que não aceitam, a maioria, Sim, sim. tem mulher que fala assim, quer saber, já era para mim, eu vou fazer tudo que ele mandar, sabe? Elas iam cada uma ia usando uma tentativa de sobrevivência. Ah, olha, não faz nada comigo que eu tenho HIV. E aí ele não fazia. Aí outra, não faz comigo que eu tô grávida. Aí ele já ficava meio assim, pensando no filhinho que ele teve. Algumas iam pra luta corporal, e aí ele Aumentava a Aumentava, excitação. ainda Claro, que lógico. Porque aí porque é mais difícil de subjugar Sim. aquela vítima. E aí outras ele dizia, olha, hoje eu vou te deixar, o teu dia de sorte, viu? Pode ir. E a mulher, Mas "Oi, olha você." o comando, é teu dia de sorte. Eu estou É. decidindo Eu estou que é o seu liberando. dia de sorte. Aí, e ele ficava, sabe, ele tinha um prazer na tortura. Ele dizia, olha, eu vou fechar meus olhos, eu vou contar até 20 e tu sai correndo. Se eu abrir os olhos e tu ainda estiver no raio de alcance, eu vou te pego. Então corre. Só que a mulher fala, eu não sei pra onde é a saída, porque o parque ele era um lugar meio complicado, onde eles te vira. E ainda mais no a mulher desespero, saia né? correndo Olha, louca. pela- você está descrevendo uma cena de caça, Sim. de hunt, né? Eu vou te Sim. caçar. Então é um animal caçando. Olha o prazer, Sim. não está se ele vai ter relação sexual ou não. Isso é um detalhe. Sim. Isso é pra nós que não Ele somos tem um psicopatas. elemento também, exatamente, tem outro elemento na questão sexual dele, é que ele tinha ele tem ainda, não mentira, que eu ainda tô apurando se ele Sim, da sim. cirurgia ou não. Ele tinha uma fimose grande. grande. Inclusive, as primeiras namoradas que ele teve disseram que ele tinha dificuldade de penetrar por conta desse excesso de pele. Então ele diz... Poderia trazer dor pra ele. Né? Sim, Uma ele coisa. fala isso, que tinha dor. Então isso ele Eles usa... sentem dor diferente. da Mas a dor que ele tá falando assim, é um Gente, mas incômodo. Pra mim não é prazeroso. Você mesmo. vai fazer uma cirurgia, né? É, Eu acho que e se ele não você fez. tiver uma Muito fimose, simples, exatamente. criado uma questão sexual e tu virar matar as outras Não, pessoas, não justifica. Não. Tem um outro elemento também que ele praticava a necrofilia. Sim. Que ele tem uma das vítimas que ele fala que ele só parou de transar com ela depois que o corpo se desintegrou. Desintegrou mesmo. Que derreteu, aí ele não E podia ficou mais. o tempo todo Ele usando. colocou numa posição ali sexual que ele conseguiu fazer com que o corpo enrijecesse naquela posição. Ficou ali toda noite indo lá transar com a mulher ficou durante uns 12 dias, assim, que já tá no estado de putrefação avançado. Quer dizer, ela já não Você tinha vê mais que não- vida quando ele Sim. tava ali. Não, vida ela já não tinha É um mais cadáver. nada. em decomposição. Enquanto ela viva, ele possivelmente não sabe se ele tem. Nenhuma mulher Enquanto Que viva, sobreviveu. ele teve. nenhuma mulher das que morreram Das que encontraram esperma, Dele. vestígio de esperma dele não encontraram. Então você vê, muito mais indicando que a questão estava na tortura. É. E outras, tem uma, por exemplo, que foi violentada, ela conta horrores, ela foi fazer, e ela conta na delegacia que ela era virgem, e ela estava toda ensanguentada, e aí ela foi fazer o corpo de delito, continuava virgem. O prazer é outro. Era outro. E eu acho que essa fluidez sexual também... Isso, fluidez sexual. Eu acho que essa fluidez também diz muito... Tem uma coisa curiosa, isso aí era pra ter surpresa no livro, mas já que tô Não, aqui, não vamos lá. precisa, não precisa. Não, mas eu acho que ajuda a mistério. gente a entender pra Bia fazer a análise dela. Tá. Que aí, uma das vítimas, eles dormiram. Tipo, ele era muito louco mesmo. Aí ele dormiu lá, tipo, escureceu, eles dormiram. E aí a mulher também dormiu lá, ela nem sabe se dormiu, se desmaiou. E aí quando ela acordou, ele tava desfilando com as roupas dela. Ele vestiu as roupas dela e tava desfilando. Ou seja, tem meio esse... a figura feminina mexe muito com ele Com certeza. nesse outro lugar. Com certeza. E para uma outra mulher, uma outra vítima, ele disse que queria ser mulher. Ele disse, olha, eu queria ser você. Ou seja, tem mais um elemento aí entendi. de... Entendi o que você está falando. Tem algum elemento no qual subjugar mulheres, para eles, Sim. é muito mais interessante. Porque Sim. não consta que ele fazia isso com homens. Não, Até agora. Não. Né? Então, assim, Todos os homens que se envolveram emocionalmente com ele falam, inclusive, muito bem dele. Um foi na delegacia, não acreditando que ele era ele. que ele era ele, porque ele tinha sido um ótimo A namorado. questão tá com as mulheres, né? A Na questão figura tá da na mulher. figura feminina. É que eu ainda não cheguei na parte Entendi, de levar entendi. essas informações para ter uma leitura mais, sabe? Sim, indícios. São indícios. Para um psiquiatra forense fazer porque os estudos que fizeram dele é muito lá atrás, e eu acho muito porque tem uma coisa assim, se você pega um laudo psiquiátrico de um criminoso que foi feito no calor do acontecimento, ele é muito cristalino, ele é muito certeza. bruto. Mas quando você vai pros criminológicos, a pessoa já tá lá cumprindo pena, já fala de como ela lida com aquilo, e aí ele é mais robusto, sabe? Ele traz mais explicações, eles formam bancas. O Alvino de Sá fazia muito isso, ele fazia banca de alunos da USP, das universidades, levava pra lá e estudava o processo, entrevistava o criminoso. Como estava lá com a vida ociosa na cadeia, eles adoravam receber esse pessoal. E aí o relatório vinha bem completo. Mas do Maníaco do Parque, tu pega essas... Nuances. É muito ele falando das coisas e eles fazendo análises que eu acho incipientes. E eu acho também que, assim, ele tem uma tendência a não mentir o que ele fala. Não estou dizendo que ele não tem tendência a omitir. Algumas coisas, por exemplo, ele marca, como é isso que eu estou te falando, ele não tinha motivo nenhum para dizer que se ele saísse, ele iria Eu acho cometer que ele tudo de pode novo. mentir. Ele mente, porque a linha dele é assim, ele não confessa, ele nega.
E aí ele contrata uma advogada, o advogado acha melhor ele confessar tudo. Então ele sai desmentindo tudo. Na verdade, ele sai desmentindo a mentira. Entendi. E aí ele resolve falar tudo. Aí, quando você chega no julgamento, se você resolver confessar, se você quer ser réu confesso, você tem que confessar direito para você poder ter benefício. Sim. Então, qual é o benefício? É só dizer o que eu fiz? Não. Isso é o princípio do benefício. O benefício é, agora que você confessa o que você fez, me ajuda na investigação. Tu vai me mostrar onde estão os corpos, me fala como tu fazia, como é teus modus operandi. Por quê? Porque eu quero fazer um inquérito muito bem feito para entregar para o Ministério Público, para você ser julgado com um inquérito muito bem feito, e aí vai que você confessou e você tem um benefício, que é um atenuante lá, e ele resolveu confessar tudo. O que eu acho que ele tentou mentir, ele mente algumas coisas no tribunal, mas eu acho que já tem muito em relação à vaidade. Por exemplo, ele nega no tribunal que ele se relacionava com homens. Inclusive, ele tenta dizer que alguns homens estão se aproveitando do caso ser midiático para querer holofote. Entendi. Porque tem uma travesti chamada Tainá que vai dar entrevista na TV dizendo que namorou, e ele nega. Mas eu acho que é pela vergonha. Entendi. Mas aí quando eu fui conversar com essas pessoas, aí eu vi verdade. Porque a pessoa não está dizendo, eu tive um caso com ele. A pessoa conta uma história com começo, meio e fim, e com uma cronologia que bate com a linha do tempo que eu fiz. Porque eles falam que ele era nômade, ele viveu em várias cidades, ele ficava pulando de cidade em cidade pelo interior de São Paulo. Então eu levei uns 3 meses para fazer essa linha de tempo. Essa linha do tempo. Tipo, Natal, ano ele estava aqui, aí ele voltou para essa, ainda é confuso. Ele volta e vai e volta. Foi para Bauru, foi não sei para onde, foi para